Se você sempre achou que tinham mensagens escondidas por trás do Ed e das capas do Iron Maiden, que eles estavam contando uma historinha e que a gente tinha que desvendar os segredos, se você é um fã do Iron Maiden que nem eu, então fica comigo que a gente vai decriptografar as mensagens escondidas no Ed do Iron Maiden. Vamos começar? Bom, há 2 anos o Derek Riggs começou a postar. Derek Riggs, para quem não sabe, foi quem desenhou e desenhou muitas das capas do Iron Maiden, hoje não desenha mais, mas ele começou a postar essa imagem do Ed, e o Ed estava com esse quebra-cabeças, montando, dizendo claramente que estava reconstituindo a sua própria história, talvez. E aí aqui a gente tem as borboletinhas, que são símbolo de transmutação do Ed. Bom, a história oficial do Iron Maiden é que o Ed era uma cabeça de um manequim ou de um boneco e que surgiu para eles e eles colocaram no palco sem nexo nenhum. E a partir disso começou aí a se desenrolar talvez uma história. O Derek Riggs, que foi quem montou aí o personagem, né, desenhou o personagem, também disse que não tinha história nenhuma, mas aí eles estão postando. E como se não bastasse o desenho do Derek Riggs com o quebra-cabeça, o próprio Iron Maiden começou a postar coisas que levavam a crer que se tratava aí de um jogo. Aqui a gente tem o álbum The Book of the Souls, e aqui a gente tem esse pedaço. Nesse álbum, esse álbum aí mostra o Ed viajando na velocidade da luz. Então ele está viajando na velocidade da luz e ele começa a jogar os jogos desde o início da banda. Jogos que vão evoluindo de acordo com o tempo. Então começam jogos bem primitivos ali dos jogos de videogame até chegar nos jogos mais modernos de agora. E ele vai jogando os discos de acordo com os discos da banda. Vou mostrar ali mais um pouquinho. Então ele vai viajando no espaço e ele vem jogando aí os discos. Até que chega no fim, a gente já vai chegar lá no Maia, até que chega no fim. Então, no fim do clipe, ele vem viajando na velocidade da luz, vem jogando todos os jogos da banda, e no fim aparece todos os videogames da banda, indicando que estava sendo contada uma história. Quando ele joga o último, né, do Livro das Almas, ele compreende ou não compreende, porque está meio revoltado. Mas se você ainda assim acha que a banda não está montando quebra-cabeça, eu vou te mostrar mais um vídeo. Fica aí comigo. Esse aqui é o Legado da Besta, o jogo do Iron Maiden. Vou te mostrar aqui. Bom, do que se trata esse jogo? É um ser multidimensional que veio de outro planeta, e aí quando ele entra no sistema solar, ele se rompe em milhões de pedaços, e cada um desses pedaços vai parar em lugares do tempo diferente, e cada lugar que ele vai parar, ele assume uma personalidade. O faraó viaja no tempo e tal. É bem complexo do que o jogo fala. E quando ele levanta ali, também não vou contar todo o jogo, mas quando ele levanta, ele encontra a sacerdotisa que vai guiar ele no caminho. Joga o jogo, que tu vai entender um pouco mais do que eu tô falando. E eu vou continuar lá nas capas, vamos lá. Agora aqui, ó. Se eu estiver certo, então eles estão falando de alguém que viaja no tempo, né? Se eles estão falando de alguém que viaja no tempo, então a gente tem aqui alguém que viaja no tempo. No Silent Time. Já vou chegar ali. A gente tem em Power Slave a múmia eletrificada. E eles fazem uma ligação muito grande entre o Ed e o faraó. Tá? Principalmente ali no Power Slave. Tá aqui.
A múmia. Olha, eu particularmente sempre penso uma coisa sobre as múmias. Se fosse uma pessoa que não valia a pena ser mumificada, eles não teriam esse trabalho todo de fazer a preservação dela. Afinal, se fosse uma pessoa trouxona, como a gente diz no show, um cara trouxão, que não vale a pena, deixava apodrecer em qualquer canto. Mas não, né? Eles querem mostrar que ela era uma pessoa importante. Então aí, tá a múmia, mas fica na visão de cada um. Eu gosto de múmias. Bom, e aí eles ligam a múmia aqui no Power Slave. Aqui tá a múmia em cima, né, eletrificada, e aqui tá o Ed com a sua serpente em cima da cabeça, né? E aí eles fazem uma ligação do Ed com o faraó. E aqui no mesmo disco, a gente tem o Ed, de novo ligado ao faraó, e o faraó morto, e aqui a gente tem o Anubis. Para quem não sabe, é o Anubis que faz o embalsamento, e é ele que faz o juízo do faraó ali, para saber se a pena e o coração tem que ficar na mesma balança. Então, entre o sonho e o pensamento, a razão, entre a caneta do faraó, entre aquilo que ele fala, e o coração, entre aquilo que ele é. Então, o pensamento dele tem que estar ligado exatamente naquilo que ele age na carne, né? Então, aqui está o Anubis que vai, e o Anubis ele faz a passagem entre os mortos. Então, o faraó está morto, o Anubis vai fazer ele renascer. Sacou? É um ritual egípcio antigo. E aí o faraó tá morto, e dentro desse submundo, entre uma vida e outra, é Anubis que vai fazer. E se a gente estiver no caminho correto, eles vão estar falando desse faraó renascendo em outro tempo. Tá? Segue comigo que eu vou continuar te mostrando. Então, se a gente estiver certo e eles estão falando de alguém que está renascendo, a gente vai ter isso em outro vídeo. E aqui, em outra capa. E aqui a gente tem, ó, no Vida depois da morte. A gente tem ele renascendo, né, da tumba aqui, sempre com a fronte aqui, que é o terceiro olho, né, ó, a corrente elétrica entra pelo terceiro olho e chega na pineal, mas eu não vou chegar nisso para vocês, eu explico isso em outros vídeos. E aqui a gente tem o nome, o Edward. Edward, né, que significa aí, o segredo. A gente tem aqui nesse disco ruim pra caramba de 92, ele também saindo da tumba. Então aí, a gente... Opa! Então aí, obviamente, a gente está falando de um morto que revive, né? E que viaja no tempo. Deixa eu jogar de novo para vocês mais uma coisinha. Aqui, então, se a gente está falando de alguém que veio das estrelas, bom, aqui a gente tem o Soaring Time, ele está no futuro, aqueles futuros apocalípticos da década de 80. Aqui ele é um ciborgue, né? Aqui no fundo a gente tem o olho de Horus ligando. Aqui, ó, a gente tem o Ícaros, que é aquela lenda de que ele tentou subir aos céus, mas como fez asas de cera, as asas derreteram e ele caiu. Isso remete também ao mito do Prometeu e a todos Superman e todos os outros que vieram do espaço e acabaram caindo na Terra. Para muitos aí são os anjos caídos. E talvez sejam, mas talvez tenha um motivo para ter caído. Vamos lá, vamos continuar. Aí, aqui a gente tem o fundo da galáxia, ou a estrela da onde ele pode ter vindo. Aqui a gente tem as pirâmides eletrificadas. E aqui a gente tem os caras do Iron Maiden. Então, assim, falando nitidamente, né, de um ser que veio do espaço, que chegou pelas pirâmides ali, que é o faraó, e que tá aparecendo aí pro quebra-cabeças que a gente está montando aí do Iron Maiden. E como ele viaja no tempo, ele acaba indo para os primórdios da humanidade e se tornando o livro das almas aí, como o ser primordial. Então, nota que não tem uma linearidade, né? Então ele vem das estrelas, aí ele se parte em milhões de pedaços, algumas vai para o futuro, algumas vai para o Egito, e algumas tornam-se o princípio sanguíneo da humanidade, como o livro das almas, né? E se a gente estiver certo e eles estiverem falando sobre isso, haverão músicas que contarão a história. Então vou mostrar uma aqui para vocês. Time will come for him to lay claim his
Aí a gente terminou com esse disco, né, Peace of Mind. Esse clipe e essa música, eles vêm num filme chamado Planeta Duna, ou Duna, do qual um ser muito poderoso, intergaláctico, desce até a Terra e se ilumina na Terra, e ele acaba se tornando aí o Messias prometido. No mesmo disco do Paz na Mente, eles têm a outra música que se chama Revelations, e eles falam de alguém também que está renascendo, que nasceu na Terra, e que os olhos do Nilo, né, os olhos do Nilo irão se abrir para esse personagem. Então o disco é extremamente temático. Eles também têm outros que falam do Nomad, principalmente, que é de alguém que veio das areias do deserto e que aparece em todas as culturas e que todo mundo já ouviu falar nele e que ele tem uma mística extremamente própria. Enfim, assim, eles têm zilhões de histórias dizendo realmente que eles estão que eles estão falando aí de um enigma, tá? O Bruce Dickinson, para quem sabe, ele é formado em história, né? Mas não é ele que compõe 90% das músicas do Iron Maiden. 90% das músicas do Iron Maiden são compostas pelo Steve Harris, que também tem um conhecimento bem grande de história, literatura e extremas a quatro. Mas se a gente pensar aí num historiador, então a partir do momento que tu tem uma pessoa que viaja no tempo, a partir do momento que você é uma pessoa que viaja no tempo, ou a borboleta do caos, como o filme lá, Efeito Borboleta, que o cara viaja no tempo, a partir do momento que tu tem uma borboleta no caos, toda a história pode mudar a qualquer momento. E nos trabalhos do Dixon, ele também leva essa ideia à frente. A ideia da besta, que para quem não sabe tá ligada a Lester Crowley, não vou seguir muito, não vou seguir muito. Mas o Dixon conhece tão bem a história e é tão aficionado por isso que ele fez um filme, escreveu e fez um filme sobre a Lester Crowley. Bom, esse é o vídeo 1 sobre Enigmas do Ed. A gente vai fazer um 2 e o próximo também vai mostrar ali o enigma da Katy Perry e da Rihanna com Umbrella Company. Se inscreve aí no canal do Chama Urbano e curte o vídeo se gostou e vai continuar aí no vídeo 2 sobre o Ed, onde a gente vai mostrar músicas e mais músicas. Se tu acha também que tem uma história oculta por trás, deixa um comentário. Se tu acha que não, que eu tô viajando e que eu sou um maluco, então diz aí também que eu sou um maluco e que não tem nada a ver, mas daí conta uma história que seja alguma coisa coerente. Obrigado, um abração pra vocês. Tchau, tchau.